Graça e paz, meus irmãos. É sempre um motivo de muita alegria, satisfação estar aqui nessa que é a nossa casa, que é a nossa igreja do Jardim América, na qual temos um carinho muito grande. E o Senhor tem nos abençoado na congregação Graça e Paz, e eu trago um abraço dos nossos queridos irmãos lá para vocês, eles que estão agora de manhã reunidos lá em Escola Dominical também. Tá? Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, do Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10. Lucas, capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 38. Tem o título de Marta e Maria. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós bendizemos o Teu nome, ó Deus, nesta manhã, reunidos aqui com o Teu povo, nessa igreja tão amada, Senhor Deus. Ó Deus, nós já louvamos ao Senhor, entoamos cânticos, ó Deus, maravilhosos, ó Deus, que, ó Deus, aqueceram os nossos corações, mas é para o Senhor, toda honra, toda glória ao Senhor. Agora, Senhor, estamos diante da Tua palavra. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações. Eu, Pai, um homem limitado e pecador, falando para homens e mulheres também limitados e pecadores. Mas, ó Deus, nós dependemos da Tua graça e da Tua misericórdia. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, desvende os nossos olhos para que possamos compreender, ó Deus, as maravilhas da Tua lei. Que seja assim nesta manhã, ó Deus, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, como é que nós devemos viver uma vida que agrada ao Senhor? Quais são as atitudes que nós precisamos ter diante de Jesus? E quando nós falamos diante de Jesus, não são atitudes que nós temos que ter aqui na igreja, quando nós viemos aqui para a igreja. Não se trata de estarmos aqui na igreja. A palavra de Deus, ela nos mostra que em todos os momentos nós estamos diante do Senhor. Seja aqui na igreja, reunidos como corpo de Cristo, seja no trabalho, seja na escola, seja no lazer, em todos os momentos nós estamos diante do Senhor. E os reformadores, pensando nisso, eles criaram uma expressão latina, coram Deo, que significa diante de Deus. Esse é um conceito teológico que se refere a viver consciente de uma vida na presença de Deus em todas as nossas ações, em todas as nossas decisões, em tudo o que fazemos. Nós estamos diante do Senhor, não temos como fugir disso. O salmista, no Salmo 139, de uma forma poética, ele se expressou assim: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. É como se o salmista dissesse assim: olha, para onde eu for, onde quer que eu esteja, lá o Senhor está também. Eu não tenho como fugir da presença do Senhor.
todos os meus atos, tudo aquilo que eu faço, tudo isso está diante do Senhor. Coram Deo, diante de Deus. Portanto, meus irmãos, considerando que todos os nossos atos sempre estamos diante do Senhor, como é que nós devemos viver para agradá-lo? E isso é o que o texto vai nos mostrar esta manhã. Através das atitudes de uma das irmãs, nós vamos ver como é que nós conseguimos agradar ao Senhor. Mas antes disso, nós precisamos dar algumas informações para que você entenda um pouquinho mais desse contexto. O versículo 38 começa assim: indo eles de caminho. Jesus não estava sozinho ali, Jesus estava com os seus 12 discípulos, viajando, eles estavam acompanhando a Jesus. Embora alguns possam levantar a hipótese de que Jesus estava sozinho, porque nós percebemos que logo no início do versículo, o texto está no plural e depois ele muda para o singular, e algumas pessoas dizem que Jesus naquele momento estava sozinho, mas é consenso, tá? Que os discípulos estavam acompanhando Jesus em todo aquele evento, em tudo que aconteceu neste evento. Então, Jesus não estava sozinho. Mas o versículo 38 continua dizendo assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Que povoado era este? O nome da cidade ele não é nos revelado aqui neste texto, mas lá no Evangelho de João, nós encontramos um relato que diz que onde moravam Lázaro e suas irmãs Marta e Maria. Era a cidade de Betânia. Então, concluímos que, obviamente, se tratava desse povoado, se tratava da cidade de Betânia, que eles foram àquele lugar. E o versículo continua dizendo assim: certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Nos relatos, nós temos 2 relatos de Marta e Maria. Marta sempre é mencionada em primeiro lugar. O que nos dá a entender, e esta é a opinião dos estudiosos, que Marta era a irmã mais velha. Marta era a irmã mais velha. E ela tem uma casa. E ela é a anfitriã. Ela é que recebe a Jesus, ela é quem recebe os seus discípulos. E recebe também, por ela ser anfitriã, existe uma possibilidade grande, não comprovada, mas é uma possibilidade de que ela fosse uma viúva. Por isso, ela é quem recebe, por isso ela é anfitriã, por isso o texto diz que ela tinha uma casa. Mas em seguida, no versículo 39, o texto vai nos apresentar agora a irmã mais nova. O texto diz assim: tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhes os ensinamentos. Neste relato, as 2 irmãs, elas são mencionadas. Jesus é mencionado, mas Lázaro não. Possivelmente Lázaro não estivesse naquela ocasião, naquele lugar, não sabemos. Possivelmente também o propósito do evangelista era não narrar o que Lázaro estava fazendo, porque ele tinha um propósito. A narrativa, de fato, ela fala do comportamento de 2 irmãs, 2 mulheres crentes de fato, mas com um comportamento totalmente diferentes uma das outras. E é do comportamento de Maria que nós vamos falar aqui. Nós vamos tirar algumas lições preciosas do comportamento de Maria, lições preciosas para a nossa vida aqui nesta manhã. Então, quais são as atitudes que agradam ao Senhor e que nós podemos observar na vida de Maria? A primeira delas, prioridade. Prioridade. Nós lemos no versículo 39, eu vou ficar voltando às vezes nos versículos, e diz assim: Maria quedava-se aos pés do Senhor, ao ouvir-lhes os ensinamentos. Maria estava ali com total concentração. Jesus era a prioridade para Maria. Em contraste com a irmã, e nós podemos ver isso no versículo 40, que vai nos mostrar o seguinte: Marta, ela agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Nós entendemos, de fato, a preocupação de Marta. Era o próprio Messias, o prometido,
aquele que por séculos era esperado. E agora ele estava chegando em sua casa, e ela se preocupa com muitas coisas, e eu posso dizer que as mulheres poderiam entender isso facilmente, quando alguém vai chegar, e principalmente alguém com uma importância de Jesus Cristo. As mulheres normalmente ficam andando de um lado para o outro, faz isso, e acaba sobrando para nós, maridos, né? Que temos que arrumar muitas coisas lá. Isso é próprio das mulheres, elas se preocuparem sobre essas coisas. E era um privilégio receber Jesus Cristo. Então, Marta estava preocupada com todas essas coisas. Talvez Marta estivesse preocupada com a aparência da casa. Talvez Marta estivesse preocupada com a comida que ela faria, com a bebida, se estava tudo certinho. E possivelmente 15 a 16 pessoas não são poucas pessoas. 15 ou 16, que vai depender se Lázaro estava presente ou não. Mas a maioria, com certeza, homens, e possivelmente famintos, todos eles chegando a uma na casa daquela mulher. Pobre Marta, né? Então, nós nos solidarizamos com a Marta, né? E vocês, mulheres, sabem muito bem o que é isso. Tá? Então, mas o comentarista, William Hendricks, ele fala o seguinte, ele levanta 3 possibilidades para que a gente possa entender também um pouco mais esse texto. Primeiro, ele diz o seguinte: Jesus não era mal educado. Por diversas vezes, Jesus pegava uns dos seus discípulos, 2 talvez, e mandava que eles fossem à frente. Vai e prepara tudo, para que quando nós cheguemos lá, esteja tudo preparado. Era comum de Jesus fazer isso. Possivelmente, o texto não nos fala, possivelmente isso teria acontecido, e se isso tivesse acontecido, era um motivo a mais para dizer que Marta não precisaria estar desesperada, correndo de um lado para o outro com a chegada de Jesus. É uma possibilidade. Hendricks ainda vai falar o seguinte, em relação a Maria agora, que ela quedava-se assentada aos pés de Jesus. Os bons costumes daquela época, a cultura daquela época, dizia que alguém tinha que fazer sala. Fazer sala, vocês conhecem esse termo aqui? Fazer sala para alguém. Alguém precisava de dar atenção especial àquele convidado, que era um convidado muito ilustre, que era Jesus Cristo. Então, Marta se deu a este trabalho também de fazer sala para o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele ainda fala mais uma terceira coisa, ele disse que possivelmente também, porque quando a gente lê o texto de forma fria, a gente vai falar assim, puxa, mas Maria poderia ter ajudado alguma coisa? Mas Hendricks vai dizer o seguinte, possivelmente Maria teria ajudado a sua irmã também. Tá? Antes da chegada daqueles homens, antes da chegada de Jesus, possivelmente Maria também tinha ajudado também. Seja como for, um dos propósitos dessa mensagem é mostrar esse contraste entre Marta e Maria, essas 2 irmãs que são crentes, que amavam o Senhor, mas uma estava preocupada com determinadas coisas e outra preocupada com aquilo que realmente importava. Meus irmãos, certamente Jesus não estava interessado numa boa recepção. Jesus não estava interessado em boa comida. Certa ocasião, os discípulos preocupados com Jesus, porque ele havia passado o dia inteiro cuidando das pessoas, curando as pessoas, e eles preocupados com Jesus, eles ofereceram comida para Jesus, e Jesus respondeu assim, está lá em João, no capítulo 4, versículo 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então Jesus, ele nunca esteve preocupado com comida. Quando precisou de comida, ele transformou, ele multiplicou comida. Então, para Jesus, isso não era problema. A vontade de Jesus era, a comida de Jesus era fazer a vontade de Deus. Isso era o que satisfazia a Jesus. Então, toda aquela agitação de Marta, correndo de um lado para o outro, preocupada com isso, era de fato uma preocupação excessiva. E é isso que o versículo 41 vai dizer. E Jesus repreende a Marta, quando ele diz, Marta, Marta, por que andas inquietas e te preocupas com tantas coisas? Maria, ao contrário, escolheu a boa parte,
Isso é que nós vemos no versículo 42, que diz assim: Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria poderia ter tido a mesma atitude que a sua irmã Marta, correndo de um lado para o outro, preocupada com todas as coisas de uma casa, mas a partir do momento que Jesus Cristo chega, a partir do momento que Jesus entra naquela casa, toda a atenção, toda a prioridade de Maria era Jesus Cristo. E ela se assenta aos seus pés e não se preocupa com mais nada. É Jesus, o foco é Jesus. Não quero mais saber neste momento de outras preocupações, a não ser estar aos pés do Mestre. Esta era a atitude de Maria. E Maria sabia que as palavras de Jesus eram muito mais importantes do que qualquer outro tipo de serviço. A melhor maneira de nós servirmos ao Senhor é nós estarmos diante dEle, colocarmos o Senhor Jesus como prioridade na nossa vida. E Maria sabia disso. Ela colocou em primeiro lugar Jesus, e Jesus se agradou do comportamento de Maria. E nós, meus irmãos, nós temos dado prioridade de fato a Jesus na nossa vida? Será que Ele tem sido prioridade? Ou será que nós nos identificamos muito mais com Marta, que corremos de um lado para o outro? Que a nossa prioridade seja a prioridade que foi de Maria, assentada aos pés de Jesus, para receber a sua palavra. Isso tem que ser uma realidade na nossa vida. Então, como nós lemos, inclusive, no início do culto, nós falamos aqui: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, o reino de Deus é prioridade na nossa vida, tem que ser prioridade na nossa vida, tá? A nossa vida devocional vem antes de todas as coisas, precisa vir antes de todas as coisas. O restante, como o próprio texto diz, as outras coisas serão acrescentadas, todas as outras coisas vão sendo acomodadas, vão se encaixando, mas a prioridade é o Senhor Jesus, a prioridade é a nossa vida diante do Senhor. Tem que ser assim. Mas quando nós passamos a vida correndo atrás de salários, de carreira, e de tantas outras coisas que são secundárias, são importantes, mas são secundárias, nós deixamos o reino de Deus de lado. E quando isso acontece, meus irmãos, o resultado é que muitos de nós se encontram insatisfeitos, muitos se encontram ansiosos e até mesmo infelizes. Porque o cristão, aquele que foi selado pelo Espírito Santo, aquele que pertence ao Senhor, aquele que foi eleito do Senhor, ele precisa, é uma necessidade de todos nós, colocarmos o Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar na nossa vida. É a prioridade. Marta foi corrigida por não ter colocado a sua prioridade em Jesus Cristo. Portanto, a primeira atitude que nós vimos, que agrada ao Senhor, é a prioridade. Nossa devoção maior deve ser o Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, a segunda atitude que nós vemos em Maria, atitude que agradava ao Senhor, era a humildade. A humildade. Nós lemos assim no versículo 39, Maria quedava-se assentada aos pés do Senhor. Por que Maria não estava no mesmo nível do Senhor? Por que Maria estava ao chão, sentada no chão, aos pés do Senhor Jesus? Porque Maria sabia que ali era exatamente o seu lugar, aos pés do Mestre. Maria sabia que o lugar dos servos, o lugar de quem serve ao Senhor, é aos pés de Jesus. Você sabe disso? Você tem feito isso na sua vida, estar aos pés de Jesus de uma maneira contínua, de uma maneira regular, sempre, coram del. Precisamos estar sempre diante do Senhor, aos pés do Senhor.
E Maria sabia que aquele que estava diante dela era o Deus encarnado, o Messias prometido. Ela reconhece aquilo e ela se assenta e adora ao Senhor, ouve as palavras do Senhor, sentada aos pés de Jesus. João Batista, ele teve o mesmo sentimento, o sentimento de pequenez, de indignidade. Ele diz assim, quando ele diz que ele não era digno de desatar as sandálias dos pés de Jesus. Ele não era digno de tocar nos pés de Jesus. Será que nós temos esse sentimento, mesmo sentimento de João Batista, de Maria também? Mas Marta, quando nós olhamos para Marta, Marta não estava com esse espírito. Marta estava até que meio que corrigindo e repreendendo a Jesus. Isso é o que o texto nos mostra no versículo 40, mais uma vez. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, então aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique sozinha, a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Meio que ela está dando ordem para Jesus. Como é que pode uma coisa dessa? Maria não. O que Maria fazia? Maria estava aos pés de Jesus, numa total devoção, porque ela sabia o seu tamanho, e sabia onde ela deveria de estar. Quando nós reconhecemos a nossa pequenez, quando nós reconhecemos quem nós somos, não há outra atitude, a não ser estarmos diante do Senhor, de joelhos aos seus pés. Já parou para pensar quando nós chegarmos no céu? Qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer? Já pensei no seguinte, olha, quando eu chegar lá, eu quero abraçar a Jesus. Eu quero dizer para Ele o quanto eu sou grato por tudo que Ele fez. Mas aí depois, analisando esse texto todo, a gente chega à conclusão de que é aos pés do Senhor que a gente tem que estar. O que nós precisamos fazer quando nós chegarmos lá? É nos lançarmos aos pés do nosso Mestre, é nos lançarmos aos pés de Jesus Cristo. Quando os anjos chegarem, vem lá, eu vou levar você a Jesus Cristo, quando nós pudermos contemplar o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós tenhamos a consciência da nossa pequenez e possamos nos prostrar diante daqueles pés benditos, aqueles pés que foram machucados, que foram sangrados na cruz do Calvário, por mim e por você. Meus irmãos, é aos pés do Senhor Jesus Cristo que nós temos que estar sempre, sempre, sempre. João Batista, mais uma vez, ele vai registrar em outro episódio, se tratando dos mesmos personagens, e nós lemos aqui, eu quero ler apenas 3 versículos novamente, lá em João 12, que diz o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés, mais uma vez, os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Meus irmãos, mais uma vez nós estamos vendo aqui Marta servindo. Mais uma vez nós estamos vendo aqui Maria aos pés de Jesus, humildemente, cuidando de Jesus, honrando a Jesus, ungindo a Jesus com um perfume que era de extremo valor. Nós lemos no texto aqui 300 denários. Um denário é um dia de trabalho de um trabalhador, um salário de um dia de trabalho. Então 300 denários era quase um ano. Era muito valor. Mas ela foi lá, humildemente, e a humildade e a piedade de Maria, elas são impressionantes nesse momento. Enquanto
Judas Iscariotes, nós lemos aqui, queria repreendê-la, isso pode se dar aos pobres. Não, é Jesus Cristo, é prioridade na minha vida. Jesus Cristo, a minha humildade, claro que ela não pensou assim, mas a humildade de Maria fez com que, olha, tudo é para o meu mestre, o meu melhor é para o meu mestre. E esse tema da humildade, meus irmãos, ele é um tema constante na palavra de Deus. Nós temos alguns versículos, rapidamente, para que nós possamos ver. Provérbios, no capítulo 5, vai dizer assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, a humildade precede a honra. Aí Paulo, então, vai dizer nas suas cartas, diversas vezes ele fala, eu peguei apenas umas, né? Efésios 4, 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade. Filipenses 2, 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Humildade. Colossenses 3, 12, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade e de humildade, de mansidão e longanimidade. Mais uma vez, humildade. O nosso Senhor Jesus Cristo, lá no Sermão do Monte, ele disse o seguinte: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, meus irmãos, observem que a humildade é um tema recorrente na palavra de Deus. E esta virtude, todos nós precisamos nutrir, precisamos cultivar. A humildade agrada o nosso Senhor. Quantas pessoas soberbas, quantas pessoas altivas, quantas pessoas achando que são alguma coisa. Precisamos entender essa questão. E Maria reconheceu isso diante do Senhor. E ela sabia qual era o seu lugar, e era aos pés do Senhor. Por fim, a terceira atitude que nós vemos em Maria é a receptividade. Receptividade no sentido de receber a palavra de Deus. Ela estava aberta para receber a palavra de Deus. Mais uma vez o versículo 39 diz assim: esta quedava-se aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Numa olhada rápida no texto, pode dar até a impressão de que as duas estavam agradando ao Senhor. Mas nós já vimos que não é bem assim. Marta não estava. Tanto que ela é repreendida diante do Senhor. A intenção dela era uma das melhores, eram as melhores intenções. Mas não estava agradando ao Senhor. Maria não. Maria, ela já está diante do Senhor e ela de fato agrada ao Senhor. E este comportamento de Marta, essa disparidade, essa diferença entre o comportamento de Marta e de Maria, tem que nos chamar a atenção, meus irmãos. Tem que chamar a nossa atenção. Na narrativa de Marcos, sobre a transfiguração de Jesus, quando eles estão no monte, e Jesus chama Pedro, Tiago e João, e eles vão lá acompanhando Jesus, e neste evento aparece Elias e Moisés juntamente com Jesus, e eis que uma nuvem aparece, e uma nuvem resplandecente com uma luz muito forte, e dessa luz surge uma voz. Estou lá em Marcos, no capítulo 9, versículo 7, e diz assim, de dentro da nuvem, de dentro dessa luz, diz assim: este é meu filho amado. É o Pai falando, no testemunho de Jesus Cristo: este é meu filho amado, a ele ouvi. É importante que nós tenhamos que ouvir a Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo disse o seguinte: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, ouvir a Jesus, e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida.
Somos nós passamos da morte para a vida. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, e o Senhor nos tira de lá, pela graça, pela misericórdia do Senhor, nos tira e nos leva para o reino do Filho do seu amado, para o reino da luz. Nós não fazemos isso, andamos de joelho? Não andamos, não precisa disso. Mas bem que sabe, se você pensar direitinho, nós precisamos demonstrar essa gratidão ao nosso Deus, por ter nos escolhido. Jesus disse ainda, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, João 8:47. Você é de Deus, meu irmão? Você precisa ouvir a palavra de Deus. Maria, a partir do momento que Jesus entrou em sua casa, ela parou de se preocupar com qualquer outra coisa. Ela se preocupou em ouvir as palavras de Deus, as palavras que saíam da boca de Jesus. Meus irmãos, nós podemos fazer muitas coisas na igreja, na sociedade, na vida, nós podemos ajudar a muitas pessoas, mas se nós não nos assentarmos para ouvir a palavra de Jesus, diariamente, todos os dias, ouvir aquilo que Jesus Cristo fala na sua palavra, através da Bíblia, tudo isso que nós fazemos será um mero ativismo e sem frutos. O importante é nós ouvirmos a palavra de Deus, o que o Senhor tem falado para nós. Muitas das coisas que nós fazemos, de fato, são coisas lícitas e necessárias, inclusive dentro da igreja. Às vezes nós olhamos assim, está todo mundo adorando ao Senhor, mas tem alguém que está preocupado com o som, tem alguém que está preocupado com a projeção, tem alguém trabalhando nesse momento. Isto é lícito, isto é verdadeiro, isto é digno de honra, mas isto não pode estar em primeiro lugar. A prioridade é a palavra de Deus. Então que tenha um revezamento. Se naquele dia determinados irmãos jovens estão lá fazendo, no próximo domingo que sejam outros, para que eles estejam diante do Senhor, aos pés do Senhor, ouvindo o Senhor. Eu quero dizer uma coisa mais para vocês: não basta ser no domingo, não. Ouvir a palavra de Deus só no domingo é muito pouco. É por isso que nós temos crentes, às vezes fracos, crentes raquíticos na igreja, porque não estão ouvindo a palavra de Deus como deveriam de fazer. Basta você pegar e fazer, e os celulares, smartphones, você pode fazer isso, verificar quanto tempo você tem nas redes sociais. Tem muita gente dizendo que eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para ter uma vida devocional. Hoje não deu tempo de orar, hoje não deu tempo de pegar a palavra de Deus. Vai ver a estatística do tempo que você passa nas mídias sociais. Não haverá desculpa. Diante do nosso Deus, não haverá desculpa dizendo que, olha, eu não dei prioridade porque não tive tempo. Isso é comum dentro das nossas igrejas. Então, meus irmãos, o importante, tudo aquilo que é importante para nós arrumamos tempo. Tudo que é importante, seja o que for, se for importante, você vai arrumar tempo. Agora, para as coisas de Deus, nós dizemos que não temos tempo. Não é verdade, meu irmão? Marta, ela estava envolvida em muitos serviços, não tinha tempo, não teve tempo para ouvir a Jesus, não teve tempo para estar aos pés de Jesus, não colocou Jesus como prioridade na sua vida, e Jesus a repreendeu por isso. Depois nós vamos ver que Marta, não foi essa mulher que nós estamos, que o texto aparentemente desenha, foi uma mulher horrível, não. Ela vai ser aquela que vai dizer: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aquela que vai fazer confissões lindas por ocasião da morte de Lázaro. Serva do Senhor. Mas aqui, ela não tinha colocado o Senhor como prioridade na sua vida. Então, meus irmãos, concluindo, o que nós temos que fazer para ter uma vida que agrade ao Senhor? Uma vida coram Deo, uma vida diante do Senhor, todos os dias. O que nós precisamos fazer? Nós vimos que Marta deu prioridade.
Prioridade é colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Precisamos fazer isso. Jesus Cristo tem que ter a primazia, tem que ter o primeiro lugar na sua vida, porque estamos diante dele todo o tempo. Depois nós vimos que Marta nos ensinou sobre a humildade, de nós estarmos assentados aos pés de Jesus. Lugar de servo é aos pés de Jesus. Às vezes a gente pensa, eu sou profissional na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sei fazer. O Senhor procura servos, servos do Senhor, que amem ao Senhor, que amem a sua palavra, que amem a sua igreja. Servos, precisamos, o Senhor nos chama para sermos servos humildes. E Maria também nos ensinou sobre a receptividade da palavra do Senhor, estarmos prontos para ouvir a palavra do Senhor todos os dias, todos os dias. Os nossos negócios, carreira, estudos, tudo isso pode se tornar uma armadilha, para que nós deixemos o que é importante de fato de lado. Tudo isso pode se tornar uma armadilha, tá? É o TCC, muitos já passaram por isso e sabem que isso toma o nosso tempo, nossa concentração o tempo todo, as nossas preocupações estão todas voltadas para aquilo ali. Cuidado. São, de repente, um momento decisivo no trabalho, uma mudança de trabalho, isso tira às vezes o nosso foco do que realmente é importante. Preocupações com a família, tudo isso é lícito, tudo isso é correto, mas isso tem que ter o lugar certo. A prioridade é sempre Jesus Cristo. Devemos ter uma vida diante do Senhor, uma vida que honre ao Senhor, e que assim seja, para a glória do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que o Senhor nos faça, o Espírito Santo de Deus aplique a sua palavra aos nossos corações, de modo que a gente possa ver onde é que nós temos falhado, onde é que nós temos sido mais Marta do que Maria. E seja assim na sua vida, para a glória de Deus. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, nós bendizemos o teu nome. Tu és maravilhoso, ó Deus. Tu tens falado ao meu coração, e espero que o Senhor fale ao coração da tua igreja. Senhor Deus, nós queremos, ao exemplo de Maria, Senhor, darmos toda a prioridade ao Senhor. Se não é assim na nossa vida, o Senhor nos perdoa, Senhor Deus, e nos faz, ó Deus, conscientes, ó Deus, e nos ensina a fazer isso, porque por nossas forças, ó Deus, nós não conseguiremos. É somente através de Cristo que nós conseguiremos fazer essas coisas. Ó Senhor Deus, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a ser mais humildes, ó Pai. Não uma humildade falsa, Senhor Deus, mas uma humildade que de fato reconhece o nosso lugar diante do Senhor, que deve ser aos pés do nosso Mestre. Ó Pai, ajuda-nos também, Senhor, a recebermos a Tua palavra com alegria, ó Deus, porque dela, ó Deus, flui, ó Deus, a vida que nós precisamos, Pai. É ela que nos mostra, que nos revela quem é o Senhor, e é ela que nos ensina, ó Deus, a maneira como andar diante do Senhor nessa vida. Faz isso, Senhor Deus, para o Teu povo, para esta igreja. Oramos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém.